Vamos olhar um pouquinho agora aqui para o nosso quintal, porque a gente está no meio de uma discussão sobre revisão da meta fiscal em 2024. Aí, nessa sexta-feira, durante uma reunião ministerial, o presidente Lula disse que dinheiro bom para a presidência é aquele que é transformado em obras e não guardado no Tesouro Nacional. E ali num trecho, Lula estampou as manchetes de todos os jornais do país. Nele, o presidente pede que os ministros sejam os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro. Fábio Piperno, como é que você avaliou esse discurso de Lula para que os ministros não deixem sobrar dinheiro que foi encaminhado para os ministérios e que eles invistam em obras que sejam importantes para o povo brasileiro? Bom, primeira coisa que é a obrigação de qualquer governo, de qualquer ministério, investir bem os seus recursos, né, em benefício da população. Até porque o governo não gerou esses recursos. Ele recebe, administra e ele vai lá e realoca isso aí. Então, em relação a isso, o presidente não disse algo banal. Agora, eu acho que o investimento em obras públicas, o investimento dos recursos públicos, ele não vai na contramão, ele não se choca com, por exemplo, dinheiro que tem que ser poupado. O governo precisa fazer caixa, o governo precisa reduzir o seu déficit fiscal e, obviamente, não pode sair gastando por aí. Mas aí, se você gastar com obra pública, né, você não está fazendo caixa. E essa fórmula, no passado, ela não deu certo. Foi a fórmula do governo Dilma. Gastar obra pública... As obras, teve o PAC, foi um fracasso, obras paradas, muitas das obras superfaturadas, houve corrupção. Essa fórmula não deu certo. Por que não fazer diferente? Por que não poupar e atrair o capital privado e dar segurança jurídica e a segurança também do investimento? Uma coisa não exclui a outra. Opa! A obras, por exemplo... Não, mas se você poupar o dinheiro, Piperno, naturalmente a taxa de juros vai acabar caindo, isso vai atrair o capital privado para o investimento. Só que o capital privado, ele vai ser muito mais eficiente, porque quando há um interesse apenas do lucro, você tem que alocar o capital de maneira muito mais eficiente. O lucro não perdoa. Agora, quando se mistura com interesse político, aí o dinheiro se perde, o nosso dinheiro vai pelo ralo. Eu quero trazer as aspas aqui de Lula nessa reunião ministerial. Se os ministérios forem bem, o Brasil vai bem, o governo vai bem. Se eu e Alckmin vamos bem. Se vocês não fazem direito, o Brasil vai mal. E eu e Alckmin vamos mal. Então queremos que vocês sejam os melhores ministros desse país, os melhores executores desse país, os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro. É para isso que estamos fazendo a nossa reunião e eu quero saber por que você coçou tanto a cabeça. Vai perder cabelos, Gustavo Segré. Eu me contorciono aqui imaginando como deve ser difícil para Piperno justificar as falas do presidente. Cada dia está mais difícil. Algumas eu nem levo muito a sério, outras não. Porque, vamos lá, eu tenho empresa, contrato pessoas, Dávila também, e quando a gente recebe um currículo, eu nunca vi um currículo que diga eu sou um bom gastador. Eu não contrataria uma pessoa que diga que é bom gastador. Deveria ser um bom administrador. E para ter os melhores ministros, é fácil, senhor presidente, coloque técnicos, não coloque políticos, porque o técnico vai administrar. E quem administra bem, consegue ter recursos para fazer obras. As obras sempre me remetem àquela época conturbada do Brasil com as grandes construtoras que desviavam o dinheiro público. Então a pergunta é, se é um bom administrador, o dinheiro vai aparecer. Se é um bom gastador, talvez não seja tão fácil. Vamos ouvir direto então da boca do presidente da República o que ele disse? Vai lá. A gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. Queremos que vocês sejam os melhores ministros deste país, os melhores executores deste país, os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro. Luiz Felipe Dávila vai precisar de algum poema do Fernando Pessoa para poder comentar? Olha, eu acho que o presidente da República foi para aquelas câmaras de gelo dos anos 50 e, de repente, ele acordou em 2023 e ele continua com o mesmo vocabulário e discurso dos tempos passados.
Veja só, além dos escândalos de corrupção, até hoje no Brasil, nós não temos métricas para justificar o investimento público. Se ele realmente dá esse retorno que o Lula diz que dá ao povo brasileiro. Segundo ponto, o que nós mais precisamos hoje não é investir em obra pública. É para isso que tem parceria público-privada, é para isso que tem concessão, é por isso que tem capital privado querendo fazer isso. O que nós precisamos fazer com o dinheiro público é melhorar a qualidade do serviço prestado ao Estado. O que adianta construir escola se não tem bons professores para dar aula? O que adianta construir mais universidades se nós temos as piores universidades do mundo, que virou um verdadeiro antro desse corporativismo militante e não ensina as pessoas? Não adianta nada. É uma casca em que o corporativismo vai mais uma vez abocanhar. O que nós precisamos... Se Lula pedisse para a Jovem Pan fazer uma entrevista aí na Avenida Paulista e perguntar para as pessoas, pergunta se as pessoas querem mais obra. O que elas querem é serviço público de qualidade. É polícia que funciona, é metrô que funciona, é escola pública de qualidade, é saúde pública de qualidade. Nós precisamos investir na qualidade do serviço público, colocar o cidadão no centro. E, por último, o que me parece mais preocupante, esse sinal que precisa gastar dinheiro com obra pública só vai aumentar o apetite do Centrão para tomar mais dinheiro do governo, para fazer o governo ficar ainda mais refém de interesses locais que não tem nada a ver com o interesse nacional. É aquela de sentir o cheiro de sangue? E aí? Exatamente. Eu só queria, na esteira de Fernando Pessoa, Evandro, Ixi, investimento virou poeta público nunca mais. Investimento privado é mais eficaz. Vixe Maria! Gostou dessa, Pipernão? Bobagem. Pessoal arriscando poema aqui no 3 em 1. O que acontece numa sexta-feira, gente? Perdoa, desculpe o auê, eu não queria magoar você. Fala, Fábio Piperno. Em qualquer lugar do mundo, é óbvio que é muito mais desejável que tenhamos investimentos privados. É óbvio. Eu falo que você é um liberal? Então, não. Agora, a gente também precisa pensar no mundo real. Então, por exemplo, o governo de São Paulo anunciou o trem Intercidades. Uma PPP. Ele vai pôr dinheiro público, mas ele também está procurando parceiros privados e foi lá passar o Pires para também buscar dinheiro federal. Sabe, não há problema algum nisso. É um bom projeto, vai ter público e vai ter privado. Então, o público não pode ignorar também essa realidade. Por quê? Porque se depender só do dinheiro privado, 100% do dinheiro privado, não vai sair a obra. Agora, isso quer dizer... Oi. Piperno, deixa eu te contar uma coisa. Se depender do dinheiro público, não vai sair nenhuma obra. Nós temos o menor orçamento de investimento público. Por quê? Porque está sendo drenado pela máquina do Estado, pelo gasto do pessoal que presta serviço público. Então, mas o que eu estou dizendo é que não tem esse dinheiro. Esse dinheiro é o seguinte... Tem 50 trilhões de dólares de dinheiro privado no mundo buscando investimento. E o Brasil já tem a demanda. Isso. Não precisa. É só ter regra clara, é ter segurança jurídica, cumprimento de contrato, que o dinheiro vem. Isso é por meio de concessão. Pede para algum governo de São Paulo, pede para o Zema, por exemplo, arrumar dinheiro privado. Não arruma. Vai lá bater no BNDES. Agora... Está arrumando investimento privado à beça em Minas. Tem muito dinheiro no mundo, inclusive com taxa negativa. Exatamente. Mas aí tem um negócio, o Brasil tem dificuldade para captar isso. Lógico, então, o governo de São Paulo... Esse é o ponto. Por que tem dificuldade de captar? E eu estou pegando um exemplo... Por insegurança jurídica... Por um sistema tributário incompreensível, por passivo trabalhista, por um monte de problema do Estado. É só o Estado arrumar a casa que o dinheiro vem, Piperno. Isso. Vai lá, Piperno, dando um exemplo aqui de um governo que tem comandado por um liberal, como é o caso de São Paulo, que anunciou uma grande obra, uma obra importante, e essa obra vai sair porque vai ter dinheiro público e também privado. Agora, sem o público, essa obra não sairia. Eu quero falar também de um fiscal que foi citado aí pelo presidente Lula. Vamos acompanhar. O meu papel aqui no companheiro Alckmin, sabe, é a gente acompanhar vocês
não é vigiar. Quem vigia é o Rui Costa. Nós acompanhamos, sabe, para que vocês façam o melhor possível, porque se os ministérios forem bem, o Brasil vai bem, o governo vai bem, e eu e o Alckmin vamos bem. E aí, Gustavo Segré? Falou que o Centrão vai bem. Falou que o Centrão vai bem. Você acha que é isso o recado final? O Centrão vai bem. O Centrão vai muito bem com isso. O Centrão ama isso. Você concorda, Gustavo Segré? Concordo com Dávila, sim, mas é que o problema é a narrativa do presidente tá deixando ele com problemas para se manifestar, porque não é vigia, não tem que vigiar, é controle do orçamento, é só ver o que diz a Constituição, cada uma das funções dos ministérios. É uma pena, de verdade, não é uma crítica destrutiva que estou fazendo. O presidente faz comentários que não precisa fazer. Ministros gastadores, vigiar os ministros. Vigiar é uma palavra que não se aplica para o recurso público. É controlar, é administrar, não é vigiar. Eu não entendo por que o presidente sai com essas falas que não agregam absolutamente nada e complicam a quem estava disposto ou pensando em investir no Brasil, dizendo, meu Deus, se eu tenho que negociar com um ministro gastador ou com um chefe da Casa Civil que vigia os outros ministros, eu não sei se vou colocar dinheiro nesse país. Gani? Aliás... Pode falar, Dávila. Não, eu queria falar um ponto importante sobre isso. Assim, veja só, o Piperno acabou de dar um exemplo do governo do Estado de São Paulo. Ele está chamando a iniciativa privada. Se a iniciativa privada não aparece, é porque não tem mercado. Mas o que o governo PT faz? Cria a estatal do trem-bala. É um negócio tão absurdo, já que não tem interesse do setor privado, precisa criar uma estatal para criar um trem que não saiu do papel, mas estatal ainda existe. E foi mantida, inclusive, no governo Bolsonaro, é preciso dizer. É uma vergonha. Se o dinheiro de obra fosse bem gasto, nós não teríamos milhares de obras inconcluídas no Brasil. E, aliás, algumas dessas obras, como a gente já discutiu aqui no 3 em 1, precisam ser enterradas, porque elas não servem para nada. Elas só serviram como caminhão de propina. Então, gente, precisa criar critério para investimento público. E um dos melhores critérios é o apetite da iniciativa privada. Tenho menos de um minuto, Gani, para você arrematar. Olha só, eu acho que o presidente Lula, ele deveria fazer o papel que ele fez no seu primeiro mandato, sendo mais pragmático, não dando esses tipos de declarações e dando mais liberdade para o ministro da Fazenda, que na época era o Antônio Palocci, que lembra muito hoje o que faz o Fernando Haddad. O mercado está sendo até benevolente, está dando um voto de confiança, deu esse voto de confiança no arcabouço fiscal, numa meta pífia de zeragem, né? E aí o presidente Lula tem a faca e o queijo na mão, mas acaba fazendo um discurso que desagrada o mercado e afugenta o investimento.